E uma cirurgia inovadora pode reduzir até 90% as convulsões de pacientes com epilepsia. Quem está aqui para melhor explicar o tratamento é o Dr. Murilo Menezes, chefe da unidade de cirurgia de epilepsia do Instituto de Neurologia de Curitiba. Doutor, seja bem-vindo. É um grande prazer estar aqui com você participando desse programa. E a primeira pergunta, e a gente quer entender exatamente, se o senhor pode nos explicar melhor, o que é epilepsia? Bom, a epilepsia é um problema, uma doença que acontece em aproximadamente 1% da população. Então, se nós observarmos a população do Brasil de 200 milhões de habitantes, nós podemos dizer que 2 milhões de pessoas têm esse problema. A epilepsia, basicamente, ocorre por uma descarga elétrica que aparece nas células do cérebro, nos neurônios, e essa descarga ela pode se espalhar e provocar as crises epiléticas. Então, essa descarga elétrica provoca crises epiléticas que vão, então, causar todo o transtorno para essas pessoas. Essas crises, elas podem ser de diferentes tipos. Existem crises muito simples, simplesmente crises de ausências, muitas vezes nem se percebe que a pessoa teve uma crise. Existem crises parciais, em que a pessoa pode ter alguns movimentos. E aquelas crises mais conhecidas, chamadas tônico-clônicas, generalizadas, em que a pessoa cai, se bate e tem movimentos e perde a consciência. Então, a epilepsia tem, como eu falei, diversos tipos e acaba cometendo tanto homens quanto mulheres, crianças, adultos. Inclusive, foi estabelecido, foi criado em 2008 o Dia Internacional da Epilepsia. Inclusive, foi uma menina de 9 anos no Canadá, na região da Nova Escócia. Ela tinha epilepsia e ela criou essa data, que acabou sendo, então, a data internacional, o Dia Internacional da Epilepsia, conhecida como Purple Day, ou Dia Roxo. Escolheram o roxo pela cor da lavanda. E é interessante que uma menina de 9 anos, ela teve o objetivo de fazer com que as pessoas se conscientizassem do problema que é a epilepsia e principalmente que as pessoas soubessem que elas não estão sozinhas. Então, esse dia é não comemorado, mas ele ocorre no mundo inteiro com eventos de conscientização para que as pessoas, então, compreendam, entendam melhor o que é essa doença. E você já pode enviar as suas perguntas para o doutor. O WhatsApp na tela, 98792-2356. Se você tem dúvidas, quer fazer uma pergunta, o programa é seu. Vamos à primeira? A primeira. Gostaria de saber quais são os sintomas da epilepsia. É a Camille, ela é lá de Ponta Grossa, doutor. Então, os sintomas são as crises epiléticas. Como eu falei já inicialmente, elas são bastante variáveis, mas elas ocorrem normalmente de forma... Mas antes disso não tem nenhum outro sintoma? Já de início, a crise epilética? As crises são os sintomas da epilepsia. Ah. É claro que a epilepsia pode ser causada por diversas outras doenças e essas outras doenças podem provocar sintomas. Olha. Então, por exemplo, tumores, traumatismos cranianos, cisticercose, uma série de outras doenças podem provocar epilepsia e, consequentemente, essas doenças podem causar diversos sintomas. E os médicos podem antever esse tipo de problema, mas a pessoa vai ter as crises epiléticas. Mas, como eu falei, essas crises não são sempre aquelas crises generalizadas em que a pessoa cai no chão, se bate, perde a consciência, perde saliva, tem saliva, etc., fica roxa. Existem crises em que a pessoa, pura e simplesmente, praticamente fica com o olho parado e volta a fazer o que estava fazendo. Então, as pessoas que estão junto podem nem perceber e, às vezes, a própria pessoa pode não perceber que teve esse problema. Então, não é só aquele momento que a pessoa cai no chão, que é o que a gente é acostumado a... E a gente entende, né, como ataque epilético,
quando a pessoa cai no chão e é toda aquela situação muito difícil, né? Então, existem outros tipos de crises também. Exatamente. Essas seriam as convulsões, as crises convulsivas generalizadas, que são aquelas mais graves. O senhor mencionou um dado que eu me assustei. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. O senhor disse 1 milhão ou 2 milhões de pessoas que têm epilepsia? Aproximadamente 1% da população tem epilepsia. Então, seriam 2 milhões de pessoas no Brasil. Gente! Acredita-se que seja um número, inclusive, maior do que esse. Gente, peraí. Então, a cada 100 tem um. Exatamente. A cada 100 brasileiros, Na tem população problema com do epilepsia. Paraná, 110 mil pessoas têm esse problema. Gente, eu não imaginava que era tão grave assim. A gente está falando aqui de quase 2 milhões de pessoas com epilepsia no Brasil. É lamentável, né? Vamos a mais perguntas que fiquei numa situação que estarrecido. Doutor, o que fazer quando uma pessoa está tendo a crise, aquela famosa crise de epilepsia, que a pessoa ela cai no chão, toda aquela cena é difícil, né? A gente fica desesperado. Como ajudar nesse momento? A pergunta é da Aline, lá do Pinheirinho. Veja, essa é uma pergunta muito importante, aliás, e é bom que as pessoas saibam realmente o que fazer, porque existem conceitos errados, muitas vezes se pensa em abrir a boca ou não deixar a pessoa morder a língua. A primeira coisa é entender que as crises epiléticas, normalmente, elas são de curta duração. Geralmente duram não mais do que alguns poucos minutos. Esse é o primeiro ponto. Então, não adianta querer levar essa pessoa rapidamente a algum centro, porque não, ela vai mais, provavelmente, machucar essa pessoa do que realmente ajudar. Então, essas crises, normalmente, elas são de curta duração. Além disso, quem está junto deve única e exclusivamente tentar impedir que ela se machuque. Então, se ela vai bater a cabeça, o cotovelo, digamos, se ela está com alguma coisa apertada, abrir, colocar um travesseiro, colocar numa posição mais confortável, mas não intervir, não tentar abrir a boca, não tentar... Muitas vezes a pessoa acha que ela pode se afogar, querer mexer na língua, porque ela pode machucá-la ou, inclusive, se machucar. O que realmente pode fazer a diferença, e também isso é muito importante, é a situação em que essa pessoa, estando inconsciente, ela pode vomitar. E se ela está de barriga para cima, a gente chama de decúbito dorsal, essa pessoa vomitando, ela poderia aspirar aquilo e poderia se afogar. Então, é importante, nessas condições, se parece que ela vai vomitar, colocar gentilmente de lado para que, se ela vomitar, seja para fora e que ela não se afogue. Mas não fazer nada mais do que isso. Se a crise, excepcionalmente, tiver uma duração maior, etc., daí realmente ela deve ser levada a um centro especializado, mas na grande maioria das vezes é de curta duração. E é importante a gente saber o que fazer, porque eu já vi amigos nesse momento, no momento do ataque ali, que dá aquela crise, e eu estava dando aula, eu sou professor de oratória também, fora apresentador, e a pessoa ela caiu no meio da aula, assim, né? Um aluno ele teve um problema desse, e todos ficaram desesperados, a gente não sabia o que fazer. Então, nós ligamos para o SAMU. Mas foi, assim, terrível, assim, a cena. Porque poderia ser qualquer um de nós, né? Naquele momento da crise, a gente desespera, porque a gente quer salvar a pessoa, né? E muito bom ter o doutor aqui no programa ensinando a gente. De repente, você tem alguém na sua família que tem esse problema. Olha, aprendeu muito hoje, né? Vamos a mais uma, dá tempo? A última. Vamos a mais uma pergunta, porque esse tema é muito importante, gente. Doutor, como funciona a cirurgia de epilepsia? Vem de Mandirituba e foi o João que perguntou. Doutor? Antes de mais nada, é importante nós sabermos que a maior parte das epilepsias são tratadas com medicamentos e com bons resultados. Cerca de 70%, 80% dos pacientes com os medicamentos adequados, tratando com o seu médico, vai ter um controle, uma excelente qualidade de vida.
Mas, por outro lado, 20 a 30%, o que, se a gente colocar naquela estatística, é um número bastante grande, não consegue controlar com medicamentos. E são esses pacientes que merecem uma atenção, uma investigação, exames devem ser realizados para se detectar qual é o tipo, o problema que essa pessoa apresenta e determinar se existe a indicação de uma cirurgia. Normalmente, o foco da cirurgia de epilepsia é se descobrir um ponto de onde as crises se originam. Nesse caso, a gente pode fazer uma microcirurgia e remover esse ponto, e a pessoa pode ficar sem crises. Mas, em outros casos, essas crises se iniciam em diversos lugares, ao mesmo tempo do cérebro. E essa cirurgia, essa microcirurgia para ressecar aquele pequeno ponto, não é possível. E daí nós temos outras opções, inclusive essa aqui, que é uma cirurgia mais moderna, que vai numa tendência atual da medicina, que é a estimulação do nervo vago. Muito bem, é pena que o tempo estourou, o tempo estourou, mas o tema é relevante, o tema é importante e é um tema que todos nós precisamos conhecer e saber como socorrer uma pessoa num momento tão difícil. É uma vida, né, gente? E quando é alguém ainda próximo da gente, que a gente ama muito, a gente quer abraçar e resolver, mas tem que fazer do jeito certo. E hoje o doutor nos ensinou muito. Ele vai voltar, eu prometo que ele volta. É muito importante ter o senhor aqui. Eu agradeço muito o seu carinho e ter vindo ao meu programa. Obrigado, doutor. É um grande prazer. Muito obrigado.